Hoje vamos conhecer um cara também muito, muito, muito importante. É um cara que ele é considerado por muitos biógrafos como estar no mesmo nível que Galileu da sua importância para a história da humanidade. Embora é mais um desses que eu digo que o prestígio não está à altura, né, dos fatos, dos legados que ele deixou para a humanidade. E sem mais delongas, a minha pergunta é se vocês já ouviram falar do Michael. Quem já ouviu falar do Michael? Qual é o Michael mais famoso que vocês conhecem? Michael Jackson, né? Michael Jackson. Não, eu Fala Michael sabia que Jackson. vocês iam falar Michael Jackson. Claro, Michael Jackson foi um talento e tanto, né? Mas não, ele foi mais importante que o Michael Jackson, embora o Michael Jackson tenha inventado um jeito de caminhar na lua, né? O Moonwalker andando para trás, mas esse cara só andou para frente. Que outro Michael poderia ser importante? Talvez o Michael J. Fox. Alguém já ouviu falar do Michael J. Fox? Não, 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 também não é esse da história do cinema americano, mesmo porque esse cara foi inglês. É difícil a gente identificar pelo primeiro nome, né? Mas ele se celebrizou, entrou para a história, mas pelo sobrenome, Faraday. Michael Faraday. E aí, agora, esse nome lhes é familiar? Michael Faraday? Para muitos, honestamente, não. Não tenho vergonha de dizer que nunca ouviu falar, nunca ouviram falar, não tem problema. Mas Não, não, hoje a não. gente vai falar, saber desse cara e colocá-lo na prateleira certa, dos lugares mais altos da prateleira, nos lugares mais altos do pódio. A gente vai entender por quê. Por que depois dessa nossa conversa de hoje, toda vez que vocês olharem para a cozinha de vocês, vocês vão ver só a cara dele o tempo todo. Faraday, Faraday. Quando vocês entrarem no carro, quando vocês... Enfim, esse cara tem tudo. E ele, então, como eu disse, ele nasceu numa família muito pobre. Parece rotineiro eu dizer isso, né? Mas é isso mesmo. E também para a gente mostrar para as crianças, de novo, insisto em dizer isso, desmitificar a ideia dos nossos cientistas, das nossas cientistas, mostrar que, de novo, né, eles não nasceram cientistas, eles foram se constituindo de modo muito duro e penosamente, com as dores, os sofrimentos, as alegrias, são pessoas que amaram, que sofreram, que viveram, que morreram, como qualquer um de nós. O Faraday é uma dessas histórias, das histórias mais lindas que existe na biografia dos cientistas mais importantes da história do mundo. O Faraday, então, nasceu numa família pobre, nos arredores de Londres, num bairro pobre nos arredores de Londres, em 1791, né? Então, ali finais do século XVIII. 1791, no Brasil, estávamos no ocaso de um acontecimento também que nos fascina nas aulas de histórias do ensino médio, que é a nossa famosérrima Conjuração Mineira. Não sei quantos mineiros, quantas mineiras tem na sala, mas tem um povo que eu amo de verdade, é o povo de Minas Gerais, das comidas mais fantásticas, mais deliciosas, que a gente come e se mela todo, né? Do leitão a pururuca ao pão de queijo. Gente, Minas Gerais é tudo de bom, povo hospitaleiro. 1791, estávamos terminava-se a Conjuração Mineira, e vocês devem saber, é obrigação saber quais foram as motivações da Conjuração Mineira. É nossa história, foram várias as motivações, uma delas, e talvez a detonadora desse processo todo, foi a cobrança de impostos atrasados que a coroa portuguesa, lá em Portugal, no bem bom da Europa, resolveram cobrar de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, impostos atrasados que somavam o montante não é que somavam, eles resolveram cobrar, taxar de uma vez só 20% de todo o ouro extraído nas Minas Gerais ao longo de um ano inteiro. 20% dá exatamente um quinto
Daí surgiu a expressão quinto dos infernos. Era exatamente como o povo de Minas Gerais se sentia. Porque esse dinheiro todo não ficaria no Brasil, não ficaria em Minas Gerais, ia abastecer os bolsos e a vida bacana da coroa portuguesa lá em Portugal, em Lisboa, no Porto, para viver de bem bom, às custas do trabalho escravizado, à custa da exploração da mão de obra barata dos trabalhadores mineiros. A outra motivação foi também aí, vem uma luta reclamando direitos civis, reclamando liberdade, e aí vem também a reclamação ao direito de Minas Gerais se separar do Brasil. Ou seja, uma luta separatista do Estado de Minas. Então queriam os políticos da época, os figurões, os poetas, enfim, as pessoas influentes, que o Estado de Minas Gerais, a região de Minas Gerais fosse um país independente, com hino próprio, moeda própria, bandeira própria. Gente, mas quase, mas quase. E aí, o que é que ia acontecer? Toda vez que a gente fosse a Minas Gerais, a gente podia dizer, eu viajei para o exterior. Quando a gente fosse vir aqui em Unai, precisava de passaporte para Unai, porque eu vou para um outro país. E os mineiros que viriam para o Goiás, que né, viriam morar no Distrito Federal, podia dizer assim, eu nasci foi no exterior. Passaporte não, porque ia ser Mercosul provavelmente hoje, né? Mas aí os produtos seriam importados de Minas Gerais. Imagina, pão de queijo, cafezinho, tudo importado de Minas. Mas não, né? Esse movimento separatista não rendeu, e aí vocês sabem que a Conjuração Mineira, ela eclode, e o ocaso dela é exatamente o assassinato do Tiradentes. A nossa história tem muito isso. E que foi, claro, um símbolo, não só um símbolo de resistência, mas, sobretudo, um símbolo de luta política pelos direitos. 791. Então, termina em 791 o ano em que Faraday nasce naquela situação que eu falei para vocês. Os pais não tinham condições de dar uma boa escola, a única escola dos arredores, uma escola mediana para ruinzinha, né? É o que tinha, né? Era o que tinha para o momento, como diz os mineiros, né? É o que está tendo para o momento. Mas aí, aos 13 anos, até essa escola ele perde, porque a escola era cara, mesmo sendo uma escola modesta. Perceberam, gente, que todos esses e essas que eu falo de escola, desde a educação básica, são escolas pagas? Então, pois era assim. E aí, a ideia de escola pública vem bem depois, mas também serve para a gente entender o quanto que nós temos que valorizar a nossa escola pública, gratuita. Gratuita é uma ova, né? Nós pagamos com os nossos impostos, mas dizer que ela é democrática, ela é aberta, ela é pública, é para o filho do trabalhador, é para o filho do pobre, é para o filho do mediano, é para o filho do rico, é para todo mundo. E daí a gente tem que aprender a dizer show, ideia nefasta do homeschooling no nosso país. Mas, enfim, aos 13 anos, os pais acabam tirando o Michael dessa escolinha. E o rapaz, já um pré-adolescente, ele fica sem estudar. Aos 13 anos já fica sem estudar. Mas ele sempre foi um rapaz, um garoto com muita iniciativa própria. Então, meteu a cara no mundo e foi buscar emprego, imagina, uma ocupação remunerada aos 13 anos. Ele nunca se acomodou, como muitos dos nossos jovens, né? E, e aí ele conseguiu um emprego de motoboy. Não, ainda não, porque a moto ainda não havia sido inventada. Mas de office boy. Office boy era uma coisa antiga, gente. Gente, e foi onde? Numa encadernadora de livros. E o papel dele era do clássico office boy, então ele fazia as entregas das encomendas dos livros encadernados, que era uma coisa era muito comum. A encadernação é uma arte, né? É um artesanato muito valioso até hoje, né? Mas já foi uma profissão muito prestigiada. E então ele entregava as encomendas e recolhia o pagamento e tal.
E foi o primeiro contato dele com livros encadernados. E o menino era tão bom de serviço, mas tão bom de jogo, que o patrão resolve dar uma promoção para ele. Então ele sai da função de motoboy e assume a função de auxiliar de encadernação. Então, nossa, e aí um salário já, né, bem melhor, começa a juntar o dinheirinho dele, e aí ele começa, os livros que vão passando pelas mãos dele, ele, né, aquele movimento de folhear muito, muito curioso, batia os olhos, ia lendo, e ele percebeu que os livros que ele mais tinha paixão, mais interesse, eram livros de ciências. Foi a primeira vez que ele se voltou para a ciência, lendo. E um belo dia, cai na mão dele um livro para ele encadernar, que era uma coisa chamada Enciclopédia Britânica. Enciclopédia Britânica. Para os mais novinhos aqui dessa sala, aliás, só tem gente novinha pelas carinhas de vocês. Vamos abrir as câmeras. Porque, gente, eu vou contar um segredo para vocês. Antes de aparecer Google, antes de aparecer pendrive, redes sociais, essas coisas todas, para a gente buscar fazer pesquisa, um dia existiu uma coisa chamada enciclopédia. Vocês ainda hão de ver em algum museu. Todo mundo novinho, né? Enciclopédia era uma coisa luxuosa, mas era uma coisa tão cara no Brasil. De verdade mesmo, quem é dessa época vai lembrar da Barça, da Enciclopédia Barça, que era um luxo. Havia uma outra também, bem comum no Brasil, que era Mirador Internacional. Mirador Internacional. Gente, havia vendedores de enciclopédia que batiam na porta, toque, toque, toque. As famílias, as pessoas que tinham condições de investir numa enciclopédia para trazer o conhecimento para os seus filhos, assinava, era uma espécie de assinatura, porque a pessoa não tinha condições de comprar aquela coisa imensa. Eram vários volumes e eram coisas bonitas, né? Eram assim, as capas duras, bordadas em letras douradas, as lombadas lindas. E aí era também um objeto estético, né? Porque decorava as estantes, as prateleiras da sala, era a coisa mais linda do mundo. Mas elas não desapareceram, né? Com toda a tecnologia, elas ainda fazem muito sucesso. Só que ultimamente, de um tempo para cá, já faz sucesso mais decorativamente. No tempo das lives, né, vocês já perceberam que muita gente gosta de fazer suas lives com a câmera voltada para uma bela biblioteca atrás. E quanto mais livro tiver bonitão, com a lombada, com as letras douradas, melhor ainda. Tem gente, inclusive, minha gente, os bacanas, que compram enciclopédias por metro. Mede lá na sua estante quanto precisa de livro para decorar. E aí vai lá, eu quero 2 metros de livros com tamanhos iguais de lombadas douradas, geralmente as enciclopédias. Hoje estão baratas, ou não, né, porque agora estão valorizadas novamente, né, como objeto decorativo. Mas deixa eu voltar à história e deixar dessa fofoca inútil. Então, ele abre essa enciclopédia e aí ele bate os olhos em um verbete que vai fazer toda a diferença na vida dele e na vida da humanidade. O verbete era eletricidade. Ele para, ele olha. Não era uma novidade a expressão, porque a eletricidade já havia sido inventada. Mas, na verdade, ele queria ir além daquela explicação do verbete da enciclopédia, porque ele só explicava tecnicamente o que era, como era gerada a eletricidade até aquele momento. Mas ele queria ir além daquilo, saber mais coisas que ainda não se sabia sobre a eletricidade. Bem, então ele continua a ler, e para saber mais sobre o tema específico da eletricidade e da ciência de modo geral, ele fica sabendo que há um cientista muito famoso, ele vê o nome desse cientista em vários lugares, chamado Humphrey Davis, que era o mais famoso, o mais nobre cientista da época. Inclusive, ele era diretor da Real Sociedade Científica Inglesa, com sede em Londres. E
E as palestras desse cara eram super concorridas, auditórios lotados e tal. E aí o garoto separa todo mês um pouco do que ele ganha, ele separa para investir onde? Investir na enciclopédia, comprar enciclopédia não, para assistir às palestras do Humphrey Davis. Então ele comprava o ingresso, ele ia para a turma do gargarejo, sabe aquele tipo de aluno que anota tudo, né? Eu sou do tipo de que anota tudo, aqui é no papel mesmo. Ele levava um bloquinho, sentava lá na primeira fileira, a turma do gargarejo, anotava tudo e não perdia uma palestra do cara. E nisso ele sabia mais, ele conhecia mais. Quanto mais ele conhecia, mais curiosidade ele tinha de saber sobre tudo. Ele era fã do Humphrey. Já era um senhor, né, um Humphrey. Mas ocorre que ele quer se aproximar, mas ele não tem coragem. Ele quer conversar, ele quer se apresentar, ele quer pedir um autógrafo, ele quer tietar. E aí o que ele resolve fazer um dia? Ele resolve presentear o Humphrey Davis com o bloco de notas, com as anotações que ele fazia, que ele tomava em todas as palestras. Então, lá no próprio Instituto de Ciências, do Real Instituto de Ciência de Londres, ele faz chegar de alguma forma, pede para alguém, que entrega para alguém, que entrega para alguém, e esse bloco de notas dele chega às mãos do Humphrey Davis. E aí o cara abre, começa a olhar, e não tem como ele não ficar admirado pela precisão, pela objetividade, pela capacidade de síntese que aquele garoto tem de anotar suas aulas. Ele fala assim, nossa, mas eu não sabia que eu tinha dito isso com essa clareza. O cara fica fascinado com o garoto. O que poderia ser apenas essa aproximação, né, de admiração à distância se transforma num chá. O Humphrey Davis convida o Faraday, o Michael, o Miguel, para um chá da tarde, um chá londrino. E aí ele fica louco, mas como assim? O cara me chamou para tomar um chá. E aí ele vai, pega a melhor roupinha que tem, pai, tchum, e vai tomar chá no final da tarde com Humphrey Davis. E aí o cara é só elogio, incentiva ele continuar lendo, a estudar e diz assim, cara, investe nisso, você tem futuro porque você é brilhante. E sabe aquelas coisas que o professor diz para os estudantes, que vocês dizem para os seus meninos e meninas todos os dias. Porque é isso que a gente faz, né? Incentivar mesmo naquelas situações das adversidades mais duras. Não é isso que a gente faz? Não foi assim que fizeram com a gente na maioria das vezes? Pois o cara nem era professor dele, mas via naquele menino um futuro brilhante. Bom, mas aí, no que o Miguelzinho acha que é o começo de uma relação e acontece nada. Tudo começa e termina ali naquele encontro, naquele chá londrino de fim de tarde. Os dois nunca mais se veem. Ele muito tímido, ele continua assistindo às palestras dele, mas ele fica um pouco frustrado, né, porque podia ter rendido e tal, mas enfim, tudo bem. Eu imagino que nesse dia ele deve ter pedido autógrafo, deve ter tietado, imagino que ele deve ter pego aquele iPhone 8 dele e pá, fez uma selfie com o Humphrey Davis, espalhado nas redes sociais e coisa e tal, né, feito aquelas montagenzinhas, né, claro que não, né. Mas, gente, tem gente que acha que a Terra é plana. Eu continuo desconfiando que a Terra é redonda. Porque senão ela não dava tantas voltas. As voltas que o mundo dá. Anos depois, o Humphrey sofre um acidente no laboratório. E aí ele sobrevive bem, mas ele tem algumas sequelas e ele precisa se afastar de algumas atividades. Ele perde um pouco da mobilidade, nada sério, mas ele precisa de se afastar de determinadas atividades que precisava, né, de estar inteiro, 100%. E era um trabalhador compulsivo, um workaholic, então ele decide que precisa de um ajudante. E de quem que ele vai lembrar? Uhum. Do Michael. Quem é aquele menino que tomou chá comigo, aquelas notas, e ele recupera coisa e tal? Paf, convida o Miguel
para ser ajudante dele. E o Miguel topa. No dia que ele foi fazer a entrevista de emprego, vamos dizer assim, o Miguel pergunta assim: sim, doutor, mas eu começo quando? Ele, agora. Ele, agora? Então ele pede demissão lá da encadernadora. Mas aí o Humphrey fala o seguinte: olha, mas deixa eu te dar a real. É temporário. Porque é só o tempo que eu me recupere. E daí você volta para o seu canto. Então eu recomendo que você não peça demissão. Não, mas eu quero. É temporário, rapaz. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu não vou precisar de você quando eu estiver reabilitado. Aí, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E aí passou uma semana, 2 semanas, e cada vez mais o Humphrey admirado com a sagacidade, com a inteligência de um menino que não frequentou a escola, vamos dizer assim. Não frequentou a escola como a gente conhece, né? Mas o menino foi além, né? E aí termina o período que ele havia previsto, ele se recupera do acidente. Ele estava tão apaixonado pelo talento do rapaz que ele resolve empregá-lo. De um trabalho temporário, de fim de ano, ele ganha um emprego como auxiliar do laboratório do cientista mais prestigiado da Inglaterra. Imagina, gente. E daí ele falou, bom, eu começo quando a ser o seu auxiliar? Ele falou, agora. Era início da manhã, quando ele assume esse novo posto muito entusiasmado, né, e tal. Gente, quando foi à tarde, o Humphrey estava em outro canto lá do laboratório, quando ele escuta uma explosão imensa. É BUM! Aí ele corre para lá. Na primeira estripulia que ele fez lá no laboratório, ele quase põe o laboratório no ar. Explode o laboratório do cara. Aí o Humphrey vai conversar com ele, né, que tem um protocolo, que a coisa não é assim, né, e coisa e tal. Mas bem, ele, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Gente, no segundo dia, o cara consegue explodir o laboratório 2 vezes, uma de manhã e uma tarde. No terceiro dia, ele explode só uma vez. Ah, então melhorou, né? A expectativa era que, matematicamente falando, que ele iria explodir o laboratório 3 vezes. Mas explodiu só uma vez no terceiro dia. Ah, então a coisa estava muito boa. E, de qualquer forma, ainda assim, o cientista continuava com extrema admiração e só aumentava a admiração de um rapaz que pouco frequentou a escola. Nas horas vagas, olha como esse cara era. Porque, assim, gente, era a famosa ciência experimental. Como muitos dos que nós listamos aqui, cientistas experimentais como Marie Curie, né? Bem como Pasteur. E aí, nas horas vagas, ele inventa o cloro. Assim, simples assim, porque ele estava com um pé na física e um pé na química. Ele inventou o cloro. Imagina hoje sem o cloro, as aplicações do cloro no dia a dia da gente, na purificação da água, enfim, mil coisas, né, do cloro. Não demorou muito, ele inventa as ligas de aço cirúrgico. Ou seja, se hoje os procedimentos cirúrgicos, desde uma microcirurgia na boca, ou um tratamento dentário, com aquele material seguro que nós podemos fazer, ou cirurgias mais complexas, que se usa os equipamentos cirúrgicos, é o aço cirúrgico. Quem inventou foi o Miguel. Miguel vai inventar também o vidro, assim, porque ele também tinha uma fascinação por entender o vidro. Muitos biógrafos do Miguel Faraday, não sei se eu disse isso no começo, mas o colocam no mesmo patamar que Galileu. Galileu acaba se tornando, nas leituras que ele faz das enciclopédias, das coisas que vão caindo na mão dele, inclusive na biblioteca de ciências do cientista Humphrey Davis, ele vai se apaixonando por Galileu e pelo telescópio. Então ele aperfeiçoa, o telescópio não, ele aperfeiçoa os vidros, as lentes dos telescópios. Olha,
em cada lugar que ele foi atuando, gente, em lugares mais distintos possíveis, né? Mas não se esqueçam, eu vou voltar à eletricidade, porque a grande paixão dele era a eletricidade, lembra? Então, ele tem a eletricidade como uma grande paixão, como ele disse uma certa vez, numa nota que ele colocou, que ele havia descoberto a grande paixão da vida dele, que era a eletricidade, né? E essa paixão pela eletricidade vai conduzi-lo a defender a ideia de que a eletricidade poderia ser produzida por meio do magnetismo. Ninguém havia pensado isso. Que o magnetismo poderia produzir corrente elétrica, poderia produzir eletricidade, né? Ele fica empenhado nessa ideia, gente, por 10 longos anos, até provar que existe uma ligação muito íntima entre eletricidade e magnetismo. E isso aí foi uma coisa sensacional. E aí ele se dedicou ao estudo do magnetismo. E ele descobriu que a eletricidade, que o magnetismo, ele era um tipo de campo de força. E aparece um conceito inédito na ciência. O conceito de campos de força, né? E aí ele vai descobrindo e inventando um negócio chamado eletromagnetismo. A eletricidade na sua conjunção mais íntima com o magnetismo. E aí aparece essa expressão e esse conceito de eletromagnetismo. E daí ele descobre que os ímãs, ou os magnetos, gente! O Magneto do X-Men! Não é ele, gente. Não estou falando dele. Isso aí é uma outra história. Embora tenha a ver o princípio, né? Que os magnetos, que é um nome técnico para todos os tipos de ímãs, que vai desde o que vocês chamam de ímã de geladeira, que aí, na verdade, é apenas um leve magneto sem muita potência. Inclusive, a gente fez um dos nossos primeiros experimentos, quando eu pedi um ímã, e foi para fazer o experimento da bolha prisioneira, que a gente precisava de um ímã para segurar a moeda, e aí teve gente aqui que apareceu com a plaquinha, o ímã de geladeira da padaria, da esquina do cara do gás. Teve gente que apareceu com o cara da farmácia, com os telefones da farmácia. Eu disse, gente, não estou falando desse bichinho aí, não. Devolve a sua geladeira. A não ser que você tenha atrás do ímã de geladeira o ímã mesmo. Até falei assim, quem tiver, tira o ímã. Esse papelinho aí não serve para nada. Porque os magnetos, eles são classificados na sua potência, né? Então, desde esses de geladeira, e aí passa pelo ferrite, olha que se vocês estão com fone de ouvido hoje, gostam de ouvir uma musiquinha, tem o alto-falante do carro, tem o alto-falante da TV, do equipamento de som de casa, o estímulo sonoro, ou seja, a onda sonora que chega até o teu ouvido, ela é uma onda elétrica? Ela é uma onda magnética? Não, ela é uma onda eletromagnética. No caso dos alto-falantes, dos microfones, é o ferrite. O ferrite é um tipo de ímã, né, de magneto. E aí eles vão numa gradação, como, por exemplo, a hematita, que é uma espécie de magneto também, até chegar no mais poderoso dos ímãs que o homem já desenvolveu, o ímã de neomídio. Graças ao Miguel, a ciência chegou aos trens que flutuam, aos trens bala, aos trens flutuantes, os trens que levitam. O Japão tem muito disso, né? Alguns países europeus mais avançados têm os trens que não tocam, ou seja, tira completamente o atrito, por isso que eles alcançam velocidades absurdas, porque eles flutuam devido a esse efeito do eletromagnetismo, do ímã de neomídio, daí a levitação dos trens. Sim, mas aí voltando a essa história toda, então ele descobriu que os magnetos ou ímãs são carregados eletronicamente. Os ímãs são carregados eletronicamente, ou seja, não é eletricamente, eletronicamente. Portanto, consideras aí que tem toda uma carga de elétrons distribuída de um jeito tal,
organizado de um jeito tal que faziam e fazem com que eles ajam uns sobre os outros, os ímãs, criando em torno deles os campos de força. Coisa que as crianças adoram, né, essa ideia de campos de força, né? Porque eles já são acostumados a ver isso nos desenhos animados, né? Que, em alguns filminhos. Eu lembro que em Toy Story, um dos Toy Stories, tem a fuga da galera lá dos bonecos, e aí tem o dinossauro gigante que quer atacá-los, e aí o Buzz Lightyear, cria um campo de força, e as crianças adoram. Então não é totalmente ficção, né? Os campos de força, eles existem, e se existem, demos graças ao Faraday. Sim, mas aí deixando de sair do foco, para não perder o foco, vamos evitar os atalhos. O cara, o Miguel, ele começa a se tornar famoso. Gente, chega um momento que ele é tão famoso quanto o Humphrey, que havia estudado nas melhores escolas. O cara tinha titulação de tudo quanto é doutorado. O cara parará. E um menino que praticamente não frequentou a escola, praticamente a mesma fama. E aí, o que acontece? Bate a ciumeira. São das características humanas, né, gente? A inveja, o ciúme. Dizem as más línguas que esse ciúme chegou ao ponto de que o Humphrey chegou pro Miguel e disse assim: olha, Miguel, eu tenho uma outra tarefa para você, tá? É assim, você vai suspender todos os seus estudos sobre esse negócio de eletromagnetismo, tá bom? E eu sei que você gosta de pesquisar vidros, então você vai ficar só com vidros, tá bom? Mas na verdade, contam as outras boas línguas que era para tirar o foco do Faraday com relação ao eletromagnetismo. Porque ele estava perdendo o brilho. E aí vem a vaidade humana. Né? O brilho já estava, né, saindo dele, os holofotes para cima do Miguel Faraday. E aí depois ele saiu espalhando, gente, umas fofocas. Esse cara publicou no Facebook dele, no Instagram, no Twitter, gente, que o Faraday, ele estava roubando as ideias dele, que tudo aquele negócio de eletricidade era o Faraday que estava lá fuçando o zap dele, e aí ele via e ficava replicando, gente. Gente, assim também não foi não, viu? Zap não, rede social não. Mas tinha suas fofocas, lógico. E aí ele botou a comunidade científica contra o rapaz e ninguém provou nada. Na verdade, era ciúme mesmo. Ciúme de você, ciúme. E o que acontece? O Faraday resolve, então, aceitar. Não tinha outra coisa, ele queria continuar lá no laboratório do cara. E aí ele chega assim, olha, então tá bom, você aceitou ficar só com os vidros, as lentes? Então, sabe o que você vai ganhar? Você vai ganhar um assistente. Ó, gente, só para molhar a boca do menino. Aí o menino todo vaidoso assim, poxa vida, eu vou ter um assistente só para mim, tio? Tio também não, né? Aí ele, sim, eu vou contratar um assistente para você. Gente, na hora que chega o assistente, gente, ele olha de cima a baixo. Um cara que nunca tinha entrado no laboratório, gente. Sabe o que o cara fazia? Ele era sargento do exército. Cara, ele olhou assim, pelo amor de Deus, o cara era sargento do exército e ia entrar no mundo da ciência sem nada, assim, sem mais nem menos. Isso foi verdade. Mas eu vou abrir um parêntese para fazer a minha fofoca. A minha crítica. Porque a Terra, ela é plana, ela dá muitas voltas. Ela é plana, a Terra não é plana, ela dá muitas voltas, porque ela é redonda. Daí, vem roda, roda, roda. E eu vou contar uma coisa, um fuxico para vocês, acho que vocês não sabem disso. Mas até um dia desse, tinha um tal do ministro da Saúde, que ele era general do Exército, o cara não sabia nada de ciência, sabia disso, gente, que isso aconteceu? E ainda foi esse ano. Pois é, a história é curiosa, né? Ela vai se replicando e tal. Mas, enfim, ele continuou lá com os estudos com o vidro e acabou que o Humphrey, né, foi mais, enfim, foi fazendo as pazes. Não chegaram a brigar, mas, enfim, que ele estava fulo da vida com o Faraday, estava fulo da vida, né? Mas é isso, o tempo vai passando e abre uma espécie de eleição para a composição
da Real Sociedade Científica Inglesa, para a diretoria da Real, não, para compor o grupo, né, a equipe, o grupo dos associados, enfim, era por meio de eleição. E o Miguel, ele se candidata, e ele ganha um desses postos, né, e um desses postos na Sociedade Real Inglesa de Ciências, inclusive, aí é uma coisa bonita, né, inclusive com o voto do Humphrey, ou seja, da mesma forma que o Humphrey quis afastá-lo da pesquisa, ele provavelmente deve ter percebido do erro que ele cometeu, que ao contrário, ele tinha que continuar, era dando muito apoio, motivando o Miguel a pesquisar. E aí o próprio Humphrey vota, inclusive ele não só ganha para entrar na sociedade, mas ele ganha a votação para ser o novo diretor da Real Sociedade Científica da Inglaterra, um cara praticamente sem escolarização. E o Humphrey, né, se sente assim muito responsável por tudo, e foi mesmo, né, porque ele abriu as portas, né, para o rapaz. O rapaz precisava de uma oportunidade, só uma. E essa uma ele teve, e abraçou, e foi longe. E não demora muito, o Humphrey morre, e já estava velhinho, né, ele morre. E, gente, a lealdade do Faraday com o Humphrey foi uma coisa assim fascinante. Eu acho também em função de se sentir devedor, né, da oportunidade. Ele só volta a pesquisar eletricidade depois que ele morre. Mas foi assim, o Humphrey morreu hoje, amanhã ele voltou. Voltou a pesquisar de volta o eletromagnetismo, dispensou o sargento do exército e parará. Gente, no primeiro ano que ele voltou a pesquisar eletricidade, ele inventa um negócio que vai mudar a história da humanidade de novo. Aquilo que eu falei, pode olhar onde é que está isso aí. O motor elétrico. O que seria de nós sem o motor elétrico? O motor que não está só no carro, não, está na sua geladeira, está na sua máquina de lavar, está em tudo, os motorizinhos do seu aparelho de DVD. Será que alguém ainda tem aparelho de DVD? Enfim, o motor elétrico está em tudo quanto é canto, né, gente? Tudo que é equipamento. Foi ele. E aí a sociedade inglesa de cientista disse, cara, você vai se tornar um homem rico. Rico e famoso, porque basta colocar numa linha de produção e... Sabe o que aconteceu? Ele não quis. Ele abriu mão de tudo. Não, mas eu não quero isso, essa coisa de riqueza, não é o que eu estou querendo. Eu estou querendo é pesquisar e estudar. É isso que eu estou querendo. E aí tudo bem, ele perdeu essa oportunidade. No ano seguinte, 2 anos, né, que morre o Humphrey. No ano seguinte, o camarada, ele inventa, sabe o quê? O gerador elétrico. O dínamo. Aí todo mundo, mas agora sim, cara, a tua oportunidade, você vai ser rico, você vai se tornar milionário. Aí ele, de novo, não, gente, vocês não entenderam. Não estou preocupado com isso. Você perde pela segunda vez a oportunidade de se tornar famoso e rico. Mas ele, não, meu interesse não é isso. Não é isso. O dínamo, vocês sabem o dínamo? O dínamo é uma espécie de gerador que ele produz a corrente elétrica por meio do movimento. Para quem para quem viveu um tempo das bicicletas antigas, que tinham a lanterna, né, na frente, uma luminária na frente, que não tinha ainda a pilha, não havia sido inventada a pilha elétrica como a gente conhece hoje. E nas bicicletas retrôs tem muito isso. Então tinha uma peça, esse farol, né, o farol da bike, ele era ligado por meio de fios a uma peça que ia na roda traseira, que ela encostava na roda, aqui no pneu, com o giro do pneu, girava também um pino, né, dessa traquitana que ficava preso no quadro da bike, e no que rodava, girava o dínamo, e o dínamo produz a energia elétrica. Foi a primeira vez, gente, que a energia elétrica era produzida a partir do movimento, que tem rodinhas. E, inclusive, aqui no Distrito Federal, para quem é atualizado com as notícias, vai lembrar que recentemente o GDF decidira que
os presos, as pessoas que estão em situação de privação de liberdade na Papuda, iriam descontar dias de pena pedalando para produzir energia. Vocês acompanharam esse noticiário? Então, esse princípio, Alessandra, do dínamo. Então, essa coisa de pedalar é o mesmo princípio, é o dínamo que vai gerando corrente. Acabou que abortaram essa ideia, ou seja, mas esse princípio do gerador elétrico, do dínamo, ainda é presente em muitos lugares e é muito importante. Mas aí, voltando a essa história, né, o interesse dele era produção da eletricidade a partir do magnetismo. Então, a eletricidade nunca saiu da cabeça dele, nunca saiu, nunca saiu. Inclusive, ele colocava a vida em risco, muitas vezes, como esses malucos todos fizeram, né, como a Marie Curie fez, e o destino foi trágico com ela, né? Como, por exemplo, o experimento que ele desenvolveu chamado, vamos ver quem sabe. Já ouviu essa expressão, gaiola de Faraday? Alguém já ouviu essa expressão, gaiola de Faraday? Alguma vez, né? Para quem não sabe, e deveria saber, eu não perdoo vocês não saberem o que é a gaiola de Faraday. O que foi isso, gente? Ele queria provar que uma carga elétrica, uma carga de elétrons, elas habitariam a parte externa de uma determinada construção de aço, sem entrar na parte de dentro, vamos dizer assim. Entrar na parte de dentro é ótimo, né? De avançar para o seu interior. Eu vou explicar. Ele mandou construir uma gaiola grande que coubesse um homem, né, de aço, e eletrificou a gaiola toda, em todos os cantos, botou eletricidade, eletrificou ela toda, e aí ele ia provar que na hora que alguém ligasse a chave, o casap, quem estivesse, a cobaia que estivesse lá dentro, o voluntário que estivesse lá dentro, não ia morrer, não ia acontecer nada, porque ele jurava que os elétrons não iam para a parte interna, ficariam na parte externa daquela corrente elétrica, né, daquela gaiola. Ou seja, que aquele espaço interno ele seria blindado eletrostaticamente. E aí foi atrás de um voluntário. Ninguém quis entrar na gaiola. E ele falou, então eu entro. E o doido entrou. Só que ele estudava, né? Ele entrou, levou um banquinho de madeira. Daí ele entrou no banquinho de madeira, levantou os pezinhos para não pisar no chão. Vocês já sacaram, né? Para não fechar o circuito. Levantou o pezinho. Liga a chave! O povo, não, doutor Miguel. Não, liga a chave, gente! E clasap! Ligaram a chave. Foi aquela explosão de circuito se fechando, que é faísca para tudo quanto era lado, levantou a fumaça. E cadê o doutor? Cadê o doutor? Aí vai abaixando a fumaça. E ele tá lá sentado no banquinho. Se tivesse levado um livro, uma enciclopédia, estava lá lendo, né, sua enciclopédia. Nada aconteceu com ele. Então, a gaiola de Faraday, ela serve para muitas coisas. O princípio da gaiola de Faraday serve, inclusive, por exemplo, que é aplicada na carcaça do carro que você anda, que você dirige. Tanto que os especialistas em eletricidade, os engenheiros elétricos, em qualquer pessoa com juízo, né, sabe que você e recomenda que a gente não saia do carro se você estiver atravessando uma tempestade elétrica, raios e trovoadas. Se você achar que é saindo do carro que você vai se proteger, é ao contrário, né? Você está submetendo a um risco de perder a vida. Porque a carcaça do teu automóvel, do nosso automóvel, é uma gaiola de Faraday. O mundo pode acabar lá fora, pipocando de curto-circuito, mas dentro do teu carro, é certeza que nada vai acontecer. Aí, o que você não pode fazer é abrir a porta e pisar no chão. Pisou no chão molhado, era uma vez. Aí, na próxima edição do nosso curso, eu não vou ver vocês. Vai ser uma pena eu não olhar para Sheila Loiane, Cláudia Rejane, a Sandra, Silvânia, né? As chuvas estão chegando, né? A temporada de chuva. E quando chegam sempre com muitas descargas elétricas, gente. Esse sorriso da Cláudia rindo, mangando de mim. Ela não sabe que eu leio o pensamento. Olha o sorriso dela, gente. Eu sei quando ela ri daquele, ela tá mangando de mim. Gente, eu tenho certeza que quando termina nossa aula, quando fecha a câmera, ela vai contar pro marido dela, vai dizer, gente, ó, fulano, como é que é o nome do teu marido? Olha, eu tenho um professor que ele é muito doido, ele não tem juízo nenhum. Eu sei, tudo bem, faz parte da profissão. E aí, gente, então, falando da gaiola de Faraday,
Uma experiência semelhante a essa é a do elevador, né? Por exemplo, você entra no elevador, não tem sinal de celular, né? É a gaiola de Faraday, porque o celular ele se comunica com o outro por meio de ondas eletromagnéticas, então uma blindagem eletrostática. Algumas construções de Brasília, as mais antigas, sobretudo na época em que a construção civil prestava-se e fazia coisa que era de qualidade, algumas construções antigas, por exemplo, são gaiolas de Faraday. Ah, sim, um exemplo clássico das gaiolas de Faraday feitas intencionalmente são as celas das prisões. Era para preso nenhum, mesmo se entrasse o celular, conseguir ligar para fora. Porque a estrutura das celas são gaiolas de Faraday. Mas aí eles conseguem por meio de outros recursos, né? Inclusive repetidores de sinal, mas não é que a gaiola de Faraday falha. Não é. Para quem, vou dar um outro exemplo. O marido da Sheila Doiana é meu amigo, tá vendo? Ó? Faz me elogiar, viu, Cláudia Rejane? Vê se tu limpa minha barra aí, ó. Fala umas coisas boas de mim aí também, ó. Maridão da Sheila, ó, tá só levantando minha bola. Então, o que é que ocorre? Para quem já fez curso na EAP, curso presencial, não sei se alguns de vocês já fizeram, a EAP era a antiga escola normal, né, que foi construída na época de JK, e as salas de aula, né, são gaiolas. Assim, toda a lógica da construção civil, né, ou seja, um cubículo, ele era uma gaiola, então você tinha uma malha de aço em cima, onde se fazia laje de concreto. Você tinha malha de aço embaixo para você fazer o piso. E aí todos os pilares, todas as colunas e todas as vigas, colunas e vigas, eram de aço para você preencher com o concreto. Então, o que é que acontece? Gaiola de Faraday. Quem já fez curso na IAP vai lembrar que em algum momento você precisou de celular e foi ligar de lá, e aí você tem que sair da sala para procurar um espaço ali para poder funcionar. O celular não funciona na IAP e em todas as outras construções antigas, porque são os princípios da gaiola de Faraday. Mas aí, gente, voltando propriamente à história, e aí o que acontece, gente? Não demora muito. Tudo aquilo que ele rejeitava dinheiro, não sei o quê, mas é inevitável, porque o cara começa a ganhar muito dinheiro, se torna rico, se torna mais famoso do que o Humphrey. Ele passa a lotar auditório mais do que o Humphrey. O cara tem uma família linda, uma família grande, uma família feliz, bons amigos, bons relacionamentos, cara bonachão, né? Então ele atinge, quando ele está no auge de tudo da vida dele, ele tem um piripaque. Não foi um acidente no laboratório, simplesmente ele desmaia, né? Mas tudo bem, aí ele volta a trabalhar, mas ele vai perdendo a memória. Muitos dizem que ele havia sido envenenado com o mercúrio, porque ele manipulava muitos elementos químicos, sobretudo o mercúrio. Ele passa a não reconhecer mais os amigos, a família, e aí ele vai sendo abandonado. A família vai se afastando dele, porque ele também não reconhece os amigos. E ele passa os dias dele sentado numa cadeira, olhando para o vazio, olhando para o nada. Até que morre, na solidão. Tá bom. Foi essa a história do Michael Faraday. O que é que vocês acharam?